Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte de jogo aberto, debate aí com Renata Fã, Denilson, Ronaldo, Chico, Sgarbi, todo mundo comentando aí sobre esse campeonato brasileiro, né, que o Flamengo ainda tem chance, e também sobre o caso Hugo Souza, né, que aí o Corinthians quer a compra, mas não tem o dinheiro à vista, aí o Flamengo aí barrou aí, refreou essa venda. Então vamos ver aí tudo sobre o Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. De verdade, gente, não. O Flamengo, mesmo tendo outra competição que a Copa do Brasil, se não passar pelo Corinthians, daqui a pouco só resta pra ele também. Mas o Flamengo ganhou um gás, né? Ganhou um gás, o Fortaleza, eu pensei a mesma coisa, só que foi lá e tomou 3-1 do Grêmio. Mas o Fortaleza não vem jogando bem. Ele até tem bons resultados, mas ele não vem jogando bem. Então eu acho que, enfim, pode ser uma vaga a ser mirada pelo São Paulo. Mas aí o São Paulo vai ter que jogar mais. Porque o São Paulo, nem no clássico, que tem a questão das expulsões e tal, mas não acho que o São Paulo contra o Corinthians. Os tropeços do futebol geralmente chegam no STJD, não é? Então, por isso a gente vai para lá agora, ao vivo, com a nossa Tatiana Tavares, para saber as pautas do dia. Muita gente interessada, assuntos diversos envolvendo grandes clubes aqui do Brasil. Tati, para você, bom dia, bom trabalho, várias pautas por aí. É isso, Renata, muito bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, tô aqui no STJD, vou pedir para o cinegrafista mostrar para você aqui, porque ali naquela sala ali, ó, ele vai mostrar aqui para você, tá rolando agora o julgamento do São Paulo, né, que pede a anulação do jogo contra o Fluminense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube Paulista argumenta ter ocorrido um erro de direito por parte do árbitro Paulo César Zanovelli. A gente lembra aqui que o árbitro da partida viu uma falta do Caleri em cima do Thiago Santos, deu a vantagem para o Fluminense, mas aí o Thiago Silva colocou a mão na bola antes de recomeçar o jogo e aí deu toda aquela confusão porque saiu o gol do Fluminense. Então, São Paulo está pedindo aí a anulação dessa partida. Outra pauta por aqui é em relação a Corinthians e Vasco, né? A dupla é contra o adiamento das semifinais da Copa do Brasil, pedido de Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo e o Galo, eles têm ali aquela questão por conta dos jogadores convocados, né, por conta da data FIFA. Então, Corinthians e Vasco estão aqui querendo mudar isso. E Abel Ferreira ainda pode ser punido por conta daqueles gestos obscenos que ele fez nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Mas a diretoria do Palmeiras mandou os advogados para cá e vão tentar pagar uma multa para que o Abel não seja punido por 2 jogos. Daqui a pouquinho a gente deve ter aqui todas as resoluções, né, de todos esses casos aí do futebol brasileiro. Renata. Obrigada, espero que essas pautas sejam bem avaliadas pelo STJD, não é mesmo? A expectativa, qual a expectativa do time que vai enfrentar o Atlético e também o Flamengo? O que você pensa em relação ao Flamengo, vai? Ao Flamengo, por exemplo, os 2 jogos o Corinthians precisa ser mais agressivo, né? E aí o Ramon precisa mudar a forma do time jogar, porque ele tem jogado muito com 3 jogadores de meio ali, mais de marcação, ou até 3 zagueiros. Então o Atlético Paranaense tem que ir para cima. É disputa direta ali contra o rebaixamento, tem que ganhar, joga em casa. E o Flamengo tem a vantagem, o Flamengo já sai de 1-0. Então não tem outra solução também se não for para cima. Vamos lá! O Flamengo, hein? Tá usando a data FIFA para se preparar para o clássico contra o Fluminense. Alô, Cris! Tá com medo, né, Cris? Olha, tá com medo não, hein? Quem falou pra você que ele tá com medo? Ô, Cris, você tá com medo, Cris? Olha, Eu falei Cris! pra você que ele não tava? Eu conheço o Cris. E se tiver também, Cris, diz que não tá. O que se acha? Tá? Olha o DJ Careca todo animadinho, aí. Tá vendo, Alex? Ó, tá aproveitando o momento para trazer o grupo do Felipe e do Luiz, um momento para trazer ainda mais diversão e disputa no elenco do Flamengo. Rodolfo. O trabalho segue intenso sob o comando de Felipe Luiz. O treinador quer aproveitar cada momento dessa data FIFA com um grupo para aperfeiçoar ainda mais um elenco com muitas promessas. Mas as atividades também têm um clima leve e descontraído. E que ainda leva a disputa entre os atletas. E quem será que foi o melhor, Davi Luiz ou Gabigol? A competição foi de velocidade e consistia em cada atleta pegar um cone que estava sobre uma estaca de treino e correr até a marcação, sempre um para cada lado. E teve o camisa 99 empolgado após vencer o zagueiro.
Já Alan levou a melhor em cima de Bruno Henrique e Ayrton Lucas vencendo o Wesley. O novo técnico do Flamengo parece mesmo divertir e motivar o grupo. A equipe ainda tem mais um treino nesta sexta e no sábado e folga no domingo antes de entrar na semana com o clássico e decisão pela Copa do Brasil. O reencontro com o tricolor agora como treinador do rubro-negro já gera grandes expectativas para o torcedor que quer terminar a temporada na mesma alegria que o treino do Fla. Muito bem, o clima tá mais leve, né, ô Vene? Leve a palavra? Sim, tá mais leve. Eu acho que, inclusive, até informação. Estão falando lá nos bastidores do Flamengo, me relataram ontem, que até o Gabigol, assim, tá totalmente diferente. Mais leve, inclusive utilizaram essa palavra, mais leve. E é normal, assim, nada contra o Tite. Eu acho que é uma mudança de trabalho. Eu não tô falando com a tua fonte não, tá? Eu juro. Não. Mas assim, se a gente for parar e analisar, não é nenhum segredo para ninguém que isso poderia acontecer, né? Ainda mais se tratando de Gabigol. Para e pensa, você é um funcionário, você trabalha numa respectiva empresa. E você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara, vocês não têm uma boa relação. Inclusive, a gente não pode normalizar. Se o Tite não gosta muito do Gabigol, o Gabigol deu motivos para isso, porque o que ele fez... Gente, precisa ser criticado. O Gabigol simplesmente pegou o microfone, em cima de um trio elétrico, ele xingou o Tite. Querendo ou não, ele xingou o Tite. Eu tinha esquecido disso, Vene. Ele xingou o Tite. E assim, o tempo passou e depois eles vieram trabalhar juntos. Mas enfim, agora o Tite saiu, agora é o Felipe Luiz que está fazendo um bom trabalho, ou pelo menos iniciou esse bom trabalho à frente do Flamengo. Ele agora está tendo... tudo. Parou. Boa tarde. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Não tinha horário político. Ah, entendi. Avisam na segunda que ia ter, na terça, aí eu procuro no Google horário político, ao motorista, horário político. Avisa que não é ainda negócio de político. Mas olha só, eu quero um desconto, tá? IDR! Alex, por favor, minha camisa que ele não viu. Eu vou ser padrinho de casamento amanhã, minha manhã foi uma loucura, entendeu? Pedro Certezas, te amo muito, tá? Tua manhã foi uma loucura? Minha manhã foi uma loucura. Quem te salvou? Fala pra mim. Essa aqui é a Telefogo. Incendeia aqui, ó. a torcida da Cara, seleção. tu perdeu um show. Um show. Eu tava nojenta. Tem gente que briga com a imagem, velho. O que a Fernanda fez aqui é um show. Eu estou insuportável. Pode continuar a falar do Flamengo aí que você estava falando. Eu até perdi minha linha de raciocínio. Deixar aqui. Mas provavelmente eu estava elogiando o Felipe Luiz, dizendo que ele está tendo um tempo muito importante para ele poder passar as suas ideias para os jogadores do Flamengo. Mas é óbvio que nem tudo é perfeito. Ele não está tendo os principais jogadores à sua disposição. Isso, querendo ou não, afeta o trabalho dele. Mas eu acho que, independentemente disso, esse tempo está sendo importante para ele também recuperar alguns jogadores em relação à parte física, porque o estilo de jogo dele requer muito a parte física. É um jogo muito intenso, sempre indo ao ataque, ao ataque, ao ataque. E a gente sabe que o elenco do Flamengo não tem a melhor preparação física. A gente está vendo aí os resultados, questão de lesão muscular, mas eu acho que é um tempo extremamente importante e eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai conseguir passar as ideias dele para os jogadores do Flamengo. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Que achou que tinha horário político agora. E não... Mas vem cá, segunda tem, Alex, ou não tem? Essa é a pergunta. Segunda tem? O Alex vai apurar. Aí, o Alex vai apurar. É porque com o horário político a gente entra 1h10. Sem horário a gente entra 1h. Aí você de casa faz o quê? Pra garantir, chega 1h. Tá? Pra garantir mesmo, chega 11h30. Aí fica com a Isabelle. Perfeito. E depois fica com a gente, entendeu? Ô, Lucas Pedrosa, a gente tá falando aqui do clima do Flamengo. Mostramos o Super VT da Ocilene Brito aí em relação a essa brincadeira, essa coisa lúdica, né, no treinamento do Flamengo. E a gente sabe que é um grupo que já tá há muito tempo junto. Tem uma peça ou outra que chegou e tudo mais, mas tem aquela raiz rubro-negra, que já tá há um tempo, né? E um personagem grande é o Gabigol. E o clima tava mais pesado, né? Não é porque o Tite é pesado, é porque não deu match. O Flamengo com o Tite. O clima leve é mais fácil para todo mundo trabalhar. O Vini até trouxe essa questão, pô, você trabalhar com um chefe que você não se dá bem, é mais difícil. Dá para trabalhar? Sim. Dá. Mas é bem mais gostoso quando você trabalha, por exemplo, com o Big Boys. Perfeito. Perfeito. Que é um baita de um chefe. É isso. Viu, com o Pedrosa? Paquito, com a Nath, com a Fernanda, com o Vene, com a Alcilene. É tudo bom. Fica melhor. O clima fica legal. Eu acho que essa atividade recreativa, inclusive, é algo utilizado nos maiores clubes do mundo, tá? O Guardiola, por exemplo, faz isso. Outros treinadores também de alto calibre fazem isso. Por quê?
O jogador de futebol ele já vive uma pressão imensa 24 horas, Fernanda. Só dele ser um atleta de alto nível, só dele ser um atleta de um clube de Série A e de um clube como o Flamengo, ele já tem um nível de tensão muito alto que ele precisa cada vez mais relaxar, descontrair. Fora a questão da própria rotina, né? Que o cara praticamente não tem folga, não tem um tempo de fato de descanso. Então eu acho que qualquer atividade para descontrair um pouco faz sentido. É legal também porque o atleta vai jogar um pouco mais solto. Futebol é divertimento também, é importante. Verdade. Eu sempre ouço isso de vários técnicos que falam, cara, não adianta a gente ter um time bem treinado, um time tecnicamente muito bom, se os caras não desfrutam. Desfrutar é importante dentro do futebol. Então eu acho que o Filipe Luís faz essa atividade justamente para isso, para unir também um pouco um grupo. O Gabigol, querendo ou não, ele sempre vai ser um líder do Flamengo enquanto ele estiver lá. Então se ele tá bem, o clima também melhora. Eu vou falar da lesão do Pedro agora, mas eu quero que você amanhã volte Chaves, você sabe, né? Sim, sim. Aqui na tela do SBT. Ai, já vou bater palma, eu sou apaixonada pelo Chaves. Mas de vez em quando aparece o seu Madruga no SBT também. Ah, é? Tem o seu Madruga? Mas eu quero Quando saber... o Corinthians joga. Então, é isso que eu quero saber. Você fala sim ou não, depois você dá a informação. Vamos lá. O seu Madruga pagou o aluguel pro seu Barriga? 14 meses atrasado, tava. Pagou a utilização Daqui a pouco fala. de um dia. É o Hugo, Corinthians e Flamengo. Então não foi o aluguel, foi só a diária. Foi diária. só um mês, É isso são aí. 14 meses. O É seu isso. Barriga É isso cobra aí. 14 meses de aluguel do seu Madruga. Aí, ó. A torcida do Corinthians vai matar a gente. Ô, Vene Casagrande, tem novidade primeiro sobre o pagamento da CBF e da FIFA. Na lesão do Pedro, se machucou vestindo a camisa da seleção brasileira. Tinha esse assunto de que poderia acontecer o pagamento começar a ser feito até ele voltar pela CBF, pela FIFA. Isso ia ficar definido? Foi definido? Foi definido, o Flamengo já havia conseguido junto à FIFA que a FIFA pagasse o valor do salário na CLT, na carteira assinada, e aí o Flamengo estava conversando com a CBF para a CBF assumir a parte do direito de imagem, e a CBF vai assumir. Ou seja, 60% fica com a FIFA, 40% com a CBF, e aí com isso o Flamengo consegue diminuir esse prejuízo financeiro, porque o prejuízo técnico não tem como. A verdade é essa. Eu arrisco a dizer que se o Pedro tivesse à disposição diante do Peñarol nos 2 duelos pela Libertadores, eu acho que dificilmente o Flamengo teria sido eliminado, tanto é que na minha concepção faltou apenas o homem-gol ali, botar a bola na rede, porque o Flamengo, entre aspas, dominou os 2 jogos, mas não tem jeito, não tem como você voltar ao passado, aconteceu, o Flamengo diminui o prejuízo financeiro, mas o prejuízo técnico não tem como você diminuir. E, aliás, a gente está chegando no patamar de alguns clubes, inclusive o Flamengo, há algum tempo, o Flamengo, no caso, de não ter preocupação financeira para alguns casos. A preocupação é sempre esportiva. O quanto aquele jogador vai me entregar esportivamente, o que eu posso ganhar taça com ele. E o caso do Pedro era o mais importante aí da temporada, o Lucas Pedrosa. Vamos colocar na tela aqui, Pedrosa, as fotinhos que o pessoal tá mandando do Dia das Crianças. O Twitter voltou. Ontem eu fui dar uma lidinha no Twitter. Eu saí. Que eu tô aos poucos. Eu te defendi ontem lá no Twitter. O que aconteceu? Que eu cheguei e perdi, era uma briga lá e eu não entendi As nada. pessoas acham que é só uma pessoa que faz isso, né? Que na verdade não, é parte da mídia. É parte da imprensa que fica massacrando o Botafogo, como se o Botafogo não tivesse nenhum mérito no que o Botafogo tá fazendo. Eu vi, muito boa a sua publicação. Aliás, a gente devia botar nesse telão. Olha aí, Amanda Vasconcelos, cria da nação, feliz Dia das Crianças. A pequena aí já é Flamengo. E um botafoguense, Laís Fernandes mandou, o botafoguense Heitor, lindão aí, feliz Dia das Crianças. E o Hugo Souza, o Venê, o Corinthians quer comprar o jogador, como é que será esse pagamento? Eu quero depois que o Careca de HD dê a opinião dele em relação a tudo isso, né? Ele fala muito em relação a fair play financeiro e Corinthians. Fala, então, Venê. por contrato, o Corinthians pode exercer a cláusula da opção de compra do Hugo Souza desde ontem, desde o dia 10 de outubro. Aí o Corinthians vem publicamente e diz que vamos exercer, mas não exerceu. É a mesma coisa que eu virar para uma empresa e falar assim, eu vou comprar tal carro. Mas e aí, você vai comprar que dia? Entendeu? O que importa é o dinheiro na conta. E por contrato, o Corinthians Só que o carro já saiu da concessionária, esse é o problema. Por contrato, o Corinthians tem que efetuar o pagamento de 800 mil euros à vista ou apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite. Apresentando essa garantia financeira que o Flamengo aceite, aí o Corinthians vai poder parcelar a compra de Hugo Souza em 800 mil euros em 4 parcelas com valores iguais.
200 mil euros por parcela, sendo uma em janeiro de 2025, outra em junho de 2025, outra em janeiro de 2026 e outra em junho de 2026. Dito isso, Fernanda Maia, sem sombra de dúvidas, o Flamengo fez um péssimo negócio em relação à venda do Hugo Souza. Primeiro, o valor é super abaixo. Segundo, você parcelar em 4 vezes esse valor, que é muito baixo, de 800 mil euros, é um absurdo. A diretoria do Flamengo, em relação ao Corinthians, errou em tudo. Primeiro, Marcos Braz estava presente na chegada da nova diretoria do Corinthians e ficou ouvindo do presidente do Corinthians que eles queriam o Gabigol e não fez nada. Depois aceitou o Mateuzinho viajar sem contrato assinado, ficou lá um tempão treinando sem contrato assinado. Depois ele foi devolvido, Marcos Braz aceitou. E agora essa negociação do Hugo Souza junto ao Corinthians, que foi terrível, foi péssima. Hoje eu falo, sem sombra de dúvidas, o que o Flamengo fez em relação ao Hugo Souza foi horrível, péssimo negócio. Não valorizaram nem um pouco esse jogador que tem sido aí um dos principais goleiros nos últimos jogos no futebol brasileiro. E perdeu para o adversário, né? E direto, isso. Agora, nesse momento, Copa do direto, Brasil, porque direto. a Copa do Brasil, hoje eu acho que é o primeiro foco aí do Flamengo, não o único, mas o primeiro foco do Flamengo, porque é um jogo de Copas, e enfim, você tem mais 3 jogos até a final, tá 3 jogos de uma taça, e um deles, o caminho é o Corinthians. E com esse grande goleiro, que é o Hugo, não é qualquer coisa. Eu acho um péssimo negócio. Só pelos valores que o Vene citou aí, isso aí não muda em nada a vida do Flamengo. Isso aí o Flamengo gasta, sei lá, com 5% da folha, 1% da folha. O rodízio do japonês, isso né? não é nada. Isso é o famoso, é isso aí mesmo. É aquele pastel e o caldo de cana na feira. Pro Flamengo é isso. E perde um grande goleiro, perde um grande potencial. Se fosse para vender por um valor maior também, poderia ter vendido para um concorrente que não é direto, digamos assim, como é o Corinthians nesse momento. E aí o Corinthians se aproveitou, né, cara? E aquela história que a gente já falou. O Corinthians promete tudo. Pagar é mais complicado. E isso, quando a gente fala sobre essa situação, gente, não é só uma questão do Corinthians, tá? Não é só o Corinthians que deve no futebol brasileiro, não é só o Corinthians que faz dívida, que dá calote. Mas quando a gente fala sobre fair play financeiro, o costume de boa parte das pessoas é olhar para o que o Botafogo faz. Sendo que o que o Botafogo faz não fere em nada o fair play financeiro. O que fere o fair play financeiro, que foi um mecanismo criado para igualdade, para que os clubes possam corresponder e cumprir com as suas promessas financeiras, é para isso que o fair play financeiro foi criado. E o Corinthians, ele rasga o fair play financeiro em vários momentos, muito pelo contrário. É um doping financeiro, porque um time que deve quase 2 bilhões de reais contrata um atacante que ganha 3 milhões e meio por mês. Então, assim, fora as outras questões, como a questão do Hugo, como a questão do Cueva, porque no preto e no branco, Fernanda, o Hugo não era para ter jogado o primeiro jogo. Se não pagou, não tem que jogar, entendeu? No preto e no branco é isso. Só que aí tem o relacionamento dos clubes e tudo acontece. Enfim, é uma tristeza pro nosso futebol. Se a gente tem que discutir fair play financeiro aqui, é justamente sobre a inadimplência de vários e vários clubes que concorrem no mesmo campeonato, tiram jogadores do mesmo campeonato e não pagam os clubes que eles tiraram o jogador. Tem mais foto, agora alguma... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí, durante esse vídeo, notícias aí, né? Importantes sobre o futebol e principalmente sobre o Flamengo, né? Sobre o caso Hugo, né? Hugo aí vai continuar, né? Atuando pelo Corinthians por enquanto, até, né, o Flamengo não tomar uma decisão, né, direta sobre o pagamento, né? Possivelmente, né, o Hugo ele joga o jogo no domingo, né? Mesmo que o Corinthians pague a multa ali, vai jogar esse jogo. Não tem como o Flamengo voltar atrás porque está no contrato. O Flamengo vacilou, como o Vene falou aí, né? Vacilou em ter feito esse contrato aí. Mas é isso. Se o Flamengo não aceitar essa proposta aí de pagamento parcelado, o Corinthians vai ter que pagar à vista, né? Mas aí sai como é a diretoria do Flamengo. É capaz de aceitar, né? Como aceitou o caso aí de Mateuzinho, né? E entre outros casos aí. Então, não dá muito para esperar da diretoria do Flamengo atualmente, né? Então, pelo que o Corinthians fez, o Flamengo devia dificultar ao máximo, né? Nesse caso aí. Se fosse ao contrário, dificultaria para o Flamengo, como vem dificultando aí no caso aí da Copa do Brasil, querendo mudar a data, né? De novo, visto que o Flamengo vai ficar muito desfalcado, com 9 jogadores desfalcados do time principal, e o Corinthians quer que o Flamengo jogue assim, mostrando aí, né, que não tá nem aí para o Flamengo, e o Flamengo aí sendo uma mãe para o Corinthians. Qual a sua opinião, torcedor, sobre tudo isso? Vocês concordam com a atitude da diretoria? Se fosse você faria o quê? Não deixava o Corinthians se apossar do goleiro Hugo? Ou, já que já fez isso aí, deixar pra lá? Comente sua opinião pra gente aí, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.